E o segundo aviso é que os certificados serão enviados por e-mail para aqueles que permanecerem no mínimo 75% do evento. Agora eu passo a palavra para a professora Patrícia. Obrigado. Boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso evento, né? Estamos na 4ª edição do Congresso em Gestão de Operações e Projetos, que é um evento que começou lá em 2018, com a liderança do professor José Márcio Carvalho, né, que está aqui presente também, que também é o líder do GOP, que é o grupo de pesquisas, né, em gestão de operações, projetos e também método de apoio à decisão. Então, nós, pesquisadores do GOP, lideramos essa iniciativa, né, com o professor José Márcio, que foi iniciativa dele, e justamente pensando na vocação, né, de Brasília, de ser uma cidade com tantas organizações públicas, juntamente com a vocação do nosso grupo de pesquisa, né, e também pensando que é realmente uma área ainda carente, né, de iniciativas, estratégias e pesquisas no segmento de organizações públicas. Então, nessa 4ª edição, o tema é gestão de logística e operações em organizações públicas de saúde. Nós temos aí um contexto, né, muito próprio que nós estamos vivenciando desde o ano passado, que é o contexto da pandemia do Covid-19, que é uma situação sem precedentes, né, e tem feito com que muitas organizações, sejam privadas ou públicas, desenvolvessem novas estratégias e tivessem que se adaptar, justamente buscando a resiliência para evitar interrupções nas suas operações, nos seus serviços, né, na oferta dos seus produtos aos seus usuários, aos seus cidadãos, né, no caso das organizações públicas, os cidadãos, e no caso das organizações privadas, aos seus clientes. Então, temos que nos adaptar, né? Não tem jeito, temos que nos adaptar a essa situação sem precedentes que tem ocasionado diversas rupturas, diversos problemas, e aí entra todo o contexto relacionado à logística e operações de insumos de saúde, né, durante a pandemia. Então, nós temos aí várias atividades no nosso evento desse ano, envolvendo questões relacionadas à aquisição de insumos de saúde, a produção de insumos de saúde, estratégicos ou não, né? A distribuição desses insumos para os usuários, para a população, toda a questão relacionada à gestão de projetos, que também é muito importante, né? Porque, a depender do insumo, nós temos aí um projeto a gerir que deve ser levado adiante para se obter sucesso. E quando nós falamos em logística, né, que é a administração de todos os recursos, as informações e os produtos, né, desde a fonte até o usuário final, nós temos que pensar que quando a gente fala em organizações públicas, nós temos particularidades, porque as organizações públicas são geridas de acordo com a legislação, então não são tão flexíveis como as organizações privadas. Então, temos que ter aí uma estratégia, né, de operações e de logística, justamente para minimizar problemas e minimizar rupturas. Porque, nesse caso, quando falamos de organizações de saúde, nós não estamos falando somente relacionado a lucro, né, ou continuidade das organizações, nós estamos falando de vidas. Então, a gestão logística de operações se torna ainda mais essencial, porque o sucesso ou fracasso de uma organização de saúde realmente vai impactar na saúde das pessoas e na vida das pessoas. Então, são temas muito caros a todos nós, brasileiros, né? Então, o nosso evento ele é aberto, é de interesse principal de organizações de saúde, mas eu acredito que é de interesse geral da população. Nosso evento, então, é aberto ao público, nós temos várias atividades que ocorrem hoje, né, a partir dessa abertura solene. Nós vamos contar com a palestra do professor Dr. Antônio Isidro, que é do Departamento de Administração da FACE da Universidade de Brasília, a quem eu antecipadamente já agradeço pela presença e por ter aceito o nosso convite. E nós vamos ter uma série de outras atividades durante a semana, né? Nós temos, após essa abertura solene, a sessão de apresentação de artigos, então todas as tardes nós temos apresentação de artigos de áreas diferentes, gestão de pessoas, sustentabilidade, gestão de operações, gestão de projetos, e à noite nós vamos ter 3 mesas redondas, né? A primeira
será coordenada por mim, que vai falar justamente do tema principal do evento, que é logística e gestão de operações e organizações de saúde. Amanhã nós temos uma mesa redonda sobre saúde mental, focando nos trabalhadores que atuam em organizações de saúde. E na quarta-feira, para encerrar nosso evento, nós temos a mesa coordenada pelo professor José Márcio Carvalho sobre gestão de projetos. Então, contamos com a participação de vocês em todas as nossas atividades, né? A participação de vocês é muito importante. Quero agradecer a todos que se inscreveram em nosso evento, todos que estão participando como palestrantes, como coordenadores de sessões, aos autores, né? Aos coordenadores da comissão científica, a professora Zigrid, ao vice-presidente, professor José Márcio, a professora Bárbara, que está coordenando a equipe de alunos da disciplina de tópicos em logística de eventos, e que estão nos dando um apoio essencial para que o evento seja realizado. Então, agradeço também à professora Bárbara e aos alunos todos que estão aqui participando, a professora Edilene, né, o professor Rodrigo Ferreira, que está aqui também presente, que é o nosso chefe de departamento, juntamente com a professora Zigrid. E agradeço a presença de todos, né? Passo a palavra agora para o professor José Márcio e desejo um excelente evento a todos. Ok, pessoal, boa tarde. Boa tarde, professora Patrícia, presidente da quarta edição do GOOP. Boa tarde, professora Zigrid, coordenadora da comissão científica. Boa tarde, professora Bárbara Vieira, que está fazendo toda a logística do evento e coordenando o trabalho dos voluntários no evento. Boa tarde a Edilene, professora Edilene, que também contribuiu bastante para organização do evento. Boa tarde, professor Isidro. Muito obrigado por concordar em participar da abertura do nosso evento. O professor Isidro tem uma carreira sólida na UNB e na área de gestão de pessoas e um empreendedor por natureza, e trouxe bastante resultados e pode compartilhar essas experiências, tanto acadêmica quanto também de empreendedor capaz de gerenciar projetos dentro da Universidade de Brasília. O nosso evento, ele não é novo, mas a gente pode dizer que estamos muito felizes com a sua capacidade de atingir seus objetivos, né? Nós temos como foco as organizações públicas e a busca da eficiência nas organizações públicas, em duas dimensões principais: gestão de operações, ou seja, as atividades do dia a dia das organizações públicas, para que elas possam conseguir mais resultados ao atender o cidadão, e os projetos que são tão fundamentais para o avanço das organizações e da sociedade de maneira geral. Nosso congresso tem esse foco, e é bom que a gente tenha esse foco justamente em Brasília, uma universidade que tem uma tradição muito grande em administração pública. Então, e esse ano nós temos essa excepcionalidade, que estamos entrando no segundo ano dessa fatídica pandemia, e dessa vez nós tivemos tempo para organizar um pouco mais a nossa contribuição para essa circunstância que, por qualquer medida, é absolutamente histórico o período que a gente está vivendo, né, no mundo. Então, é importante que a academia possa trazer resultados ainda durante o acontecimento dessa pandemia. Então, agradeço, acima de tudo, aos voluntários, os professores voluntários que fizeram avaliação dos trabalhos, aos professores voluntários que estão contribuindo com as palestras e, sobretudo, aos alunos voluntários que contribuem para que o evento possa acontecer. Desejo um excelente congresso para todos. Obrigada, professor José Márcio. Agora eu passo a palavra para a professora Zigrid Laumon Deschantes. Bem, boa tarde a todos. Queria agradecer inicialmente a presença de todos os participantes aqui nessa sessão, nessa abertura de hoje, né?
É uma felicidade a gente chegar nesse momento do Congresso, porque a gente já está há bastante tempo trabalhando nele, né? Assim, quem vê agora tem a sensação que é uma atividade pontual, mas são muitos meses de engajamento, de envolvimento, de várias atividades que acontecem antes do Congresso, que são muito exigentes. Então, claro que a gente fica muito feliz de poder chegar nesse momento e fazer essa entrega, que é a entrega do conhecimento que está sendo produzido na universidade para as organizações, para a sociedade, para os alunos, para que todo mundo possa se beneficiar desse conhecimento, né? Então, primeiramente, queria agradecer a professora Patrícia, que está aqui ocupando a presidência do Congresso, né, ao lado do professor José Márcio, que é o vice-presidente do Congresso. Agradecer a equipe coordenada pela professora Bárbara, de estudantes, né, que também fazem um trabalho incrível com toda a coordenação, com toda a logística do Congresso e que promovem o sucesso, né, da realização do Congresso online. E com isso, agradecer também a todos os presentes, ao professor Antônio Isidro pela disponibilidade de estar aqui fazendo essa palestra de apresentação hoje na abertura. Bom, eu coordenei os trabalhos da parte científica do Congresso, né, então aquilo que se refere à submissão de trabalhos e a mobilização de professores voluntários para realizarem a avaliação. Então, eu queria destacar alguns elementos para que vocês tivessem um pouco uma ideia do que vocês estão acessando, né? Então, na equipe de professores que são avaliadores, a gente mobiliza professores do Departamento de Administração da UNB, mas também de outras universidades, né? Então, a gente tem um olhar de professores de outras instituições que colaboram também voluntariamente com esse processo. Isso é importante para trazer outras visões, né? Outros critérios de julgamento, outras percepções. Queria destacar também a ocorrência de submissões de trabalhos em inglês esse ano, e a gente teve um trabalho em inglês selecionado, então isso também aos poucos vai internacionalizando o nosso congresso, e eu acho que o Brasil não se dá conta, mas a gente tem muito a compartilhar sobre as nossas experiências em gestão pública, então é importante, né, estou registrando isso também para estimular em outras edições que vocês submetam trabalhos em espanhol e inglês, que também são idiomas aceitos no congresso. Queria destacar também a participação de 2 trabalhos de estudantes de graduação. Então, também é interessante ver como alguns estudantes de graduação, que às vezes já fizeram iniciação científica, que estão engajados junto com seus orientadores nos trabalhos de pesquisa, já conseguem almejar, né, já conseguem realizar essa participação, dar um passo a mais, né, e acaba sendo muito importante para o currículo da graduação, você poder apresentar um trabalho no congresso, participar de um congresso e fazer parte dessa dinâmica. Então, também uma característica aí que marcou essa edição. Então, com isso, né, faço o convite para que vocês assistam, participem das sessões científicas, tem muitos trabalhos muito interessantes na área de gestão de pessoas, gestão logística, de estratégia, pensando sustentabilidade, gestão de projetos, tem muito conhecimento importante a ser compartilhado, né? Então, eu espero que todos aproveitem bastante, que preparem aí suas anotações, suas reflexões e possam sair depois desses 3 dias aqui de encontro engrandecidos, né, com o conhecimento que está sendo compartilhado e construído. Então, muito obrigada, agradeço especialmente aos autores também que submeteram trabalhos, tendo os trabalhos aprovados ou não, né, que continuem submetendo, que continuem participando. Esse processo de submissão sempre é enriquecedor para a produção do texto e depois para uma futura submissão em periódicos também, em revistas. E aqui a gente tem um fragmento do que é a dinâmica da universidade mesmo, né, que é de estar discutindo conhecimento de maneira aberta, reconhecendo a diversidade de visões e de perspectivas quanto, nesse caso, a gestão de operações e projetos em organizações públicas. Tá bem? Então, agradeço a todos. Vamos aproveitar juntos aqui os próximos 3 dias. Obrigada. Obrigada, professora Zigrid. Agora, então, vamos passar para a nossa palestra, né, de abertura. Eu só queria registrar também a presença da senhora Elizabeth Lopes, que é do Ministério da Saúde, Departamento de Gestão de Pessoas. Obrigada pela presença, pelo apoio. E obrigada a todos que estão presentes também, que possam eventualmente ter chegado depois do nosso cumprimento inicial. Muito bem-vindos ao nosso evento. Então, agora eu vou apresentar, né, o professor Isidro, né, que vai ministrar a palestra Dimensionamento da Força de Trabalho em Serviços de Saúde, uma abordagem multimétodo, que é um tema extremamente interessante, né, principalmente em tempos de pandemia, saber quantas pessoas devem estar trabalhando na linha de frente para atender as pessoas que chegam, né, a todo momento, necessitando de cuidados.
Então, o professor Dr. Antônio Isidro é pós-doutorando em Inovação Pública pela USP, doutor e mestre em Administração formado pela Universidade de Brasília, tem MBA em Gestão de Pessoas pela FGV, é psicólogo formado pela CEUB, tem formação internacional em gestão pela École des Hautes Études Commerciales da Université de Montréal, no Canadá, é coordenador do Laboratório de Inovação e Estratégia de Governo da UNB, lá em Gov, UNB. Também é professor associado no Departamento de Administração e no Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade de Brasília, com experiência acadêmica e profissional nas áreas de gestão da inovação, gestão estratégica, gestão por competências, liderança e desenvolvimento gerencial. Além disso, é autor de livros, capítulos de livros e artigos científicos no Brasil e no exterior. Professor Antônio Isidro, muitíssimo obrigada pela sua presença, por compartilhar seu conhecimento conosco e fique à vontade para iniciar a sua exposição. Muito obrigado, professora Patrícia. Em nome de quem eu agradeço a todos os presentes e parabenizo também pela organização do Congresso, em seu 4º ano de existência, a cada edição agregando não só novos temas relevantes para o momento em que vivemos, mas também permitindo a integração de múltiplos atores da comunidade acadêmica, como também do mercado, e fortalecendo a interlocução com aqueles atores importantes para o desenvolvimento de conhecimentos e de inovações relevantes para o país, internacionalizando tudo aquilo que tem sido feito na área de operações e logística. Então, para mim é uma honra participar, ter sido convidado, a professora Patrícia, o professor José Márcio, a professora Sigrid e o professor Rodrigo aqui presentes. Espero que eu possa aqui na minha apresentação compartilhar com vocês um pouco da experiência recente que nós temos trabalhado nesse assunto, né? Um assunto de bastante relevância, mas sobretudo também de grande complexidade, né? Os serviços de saúde são complexos por natureza e requerem sempre estratégias integradas para que se possa tomar decisões mais assertivas e que contribuam assim para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, foi muito acertada a 4ª edição desse evento. Acompanhei a grade e vejo o quão relevantes os temas que estão sendo propostos e também a presença de atores importantes no cenário político brasileiro, né? Então, isso é importante para a aproximação da universidade, sobretudo, permitir que haja fluxos de trocas de conhecimento, experiências, né? E, nesse sentido, espero que, ao final desse evento, não só novas conexões, como também novas experiências possam vir a fazer parte do dia a dia de gestores públicos, tomadores de decisão, como também nós aqui na universidade, né, professores, pesquisadores, discentes também, possam contribuir para o progresso da nossa área de gestão pública e, sobretudo, gestão de saúde. Então, eu vou fazer aqui a minha apresentação, vou compartilhar a minha tela para que nós possamos conversar um pouco sobre esse assunto que eu não só sou um apaixonado, mas, sobretudo, sempre procuro conectar a agenda do dimensionamento, da gestão de pessoas, da tomada de decisão com a inovação, né, que é algo que ficou extremamente estabelecido não só no discurso de gestores na atualidade, mas também na formulação de políticas públicas de incentivo à inovação em todos os âmbitos do setor público. Então, é importante que essas agendas caminhem juntas, né? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Vocês conseguem ver a tela compartilhada? Conseguem ver, compartilhada, né? sim. Uhum. Certo, perfeito. Então, a palestra que eu preparei para conversar com vocês sobre esse assunto, né, o dimensionamento em saúde ou em serviços de saúde, por que a gente faz uma escolha de uma abordagem multimétodo? O que implica uma abordagem multimétodo, quais são as suas contribuições, né, e dessa maneira, de que forma a gente pode contribuir para a tomada de decisão na alocação de recursos, no desenvolvimento de programas e projetos que tenham por finalidade a oferta da melhor qualidade possível dos serviços de saúde. E saúde se faz com gente.
e é nesse sentido que a gente enfatiza a necessidade de uma abordagem de múltiplos caminhos, de múltiplos métodos que sejam integrados e que tenham por finalidade a melhoria sempre da qualidade de vida dos serviços por meio da competência, capacidade das pessoas, dos profissionais de saúde e também dos profissionais de gestão em saúde. Nesse sentido, eu preparei aqui uma breve apresentação. A professora Patrícia já havia falado das minhas credenciais e eu quero já seguir aqui um pouco para o que estamos fazendo na atualidade que tem tido não só uma relação íntima com o tema de missionamento, mas outros assuntos caros à gestão de pessoas em saúde. Eu tive a oportunidade de, no final do ano de 2019, ser, junto com outros colegas de outros grupos de pesquisa também do Sistema Federal Brasileiro, da Universidade Federal de Goiás, de fundarmos o CIGET, o Centro de Inovação em Gestão da Educação e do Trabalho em Saúde, por ocasião dos projetos que nós temos realizado ao longo dos últimos anos para entrega de soluções e de conhecimento científico relevante no setor de saúde. Esse centro nasceu, hoje está abrigado na UFG, mas a coordenação do centro é compartilhada com a Universidade de Brasília, né, por meio do laboratório que eu coordeno. E o centro tem hoje 4 grandes projetos estratégicos que têm contribuído fortemente para o avanço da oferta de recursos humanos em saúde. O projeto de mencionamento, a gente está desenvolvendo uma plataforma multimétodo, é uma estratégia que nós entendemos relevante para os gestores dos serviços de saúde, que precisam tomar decisões em diferentes níveis de complexidade da assistência, desde a atenção básica até a atenção especializada, que requer recursos sofisticados, tecnologias sofisticadas para a oferta de serviços. Então, não haveria como a gente simplificar a tomada de decisão numa ou noutra metodologia, né? O que implica que devamos sempre atuar com metodologias compartilhadas, complementares, com diferentes profissionais atuando conjuntamente para entregarem os melhores dados e as melhores análises para as decisões serem mais assertivas. Esse projeto ele também atua e compartilha de bases de dados que permitem o desenvolvimento de estratégias do fortalecimento dos programas de residência em saúde. Esse é um assunto bastante importante também na atualidade, uma vez que nós temos não só lacunas de profissionais ou carência de quadros de pessoal de diferentes categorias profissionais, mas, sobretudo médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, aqueles que estão diretamente envolvidos na linha de frente, né, do enfrentamento à Covid e também de outras doenças que deixaram por hora de serem prioridade para que toda a infraestrutura de saúde pudesse estar atendendo, né, aos casos mais graves. Então, os programas de residência têm um papel caríssimo na formação de novos profissionais, mas, sobretudo, na instrumentalização e no fortalecimento da capacidade de resposta dos sistemas de saúde, né? Então, é a oportunidade que se tem, tanto na formação e na atuação prática, se ter um encontro da educação e da prática profissional por meio dos programas e, assim, termos condições de responder de forma mais qualificada à demanda dos serviços de saúde. Esse é um programa bastante importante também, que está sendo conduzido junto à Secretaria de Gestão e Educação do Trabalho em Saúde, para que se possa desenvolver meios de fortalecimento, estruturação dos programas de residência em saúde, tanto residência médica quanto residências multiprofissionais. Mais recentemente, o Sistema de Certificação em Competências de Saúde é uma derivação de muitas reflexões que muitos colegas, tanto do departamento, também de outras universidades, têm feito acerca da gestão por competências, o desenvolvimento de trilhas para o aprendizado de competências sensíveis na atuação profissional, tanto a atuação especializada quanto a atuação transversal para o fortalecimento da empregabilidade, né? Esse em saúde é um assunto também bastante relevante que tem precisado caminhar mais no país, né? Esse é um assunto que
interfaceia várias outras agendas, como a agenda do emprego, a agenda da educação, mas que precisa de uma resposta tendo em vista a demanda que faz presente, sobretudo em tempos de pandemia. Profissionais certificados, profissionais que tenham condições de atuar na linha de frente, né? Tudo isso passa pelo processo de formação de competências, né? Então, esse é um trabalho também bastante importante que o centro está desenvolvendo em colaboração com a nossa universidade. E, por fim, um projeto também importante no sentido de que ele mapeia diferentes estratégias e configurações de diferentes ações de aprendizagem em saúde, né? É um projeto que foi lançado ano passado, né, que tem bases integradas para uma melhor compreensão da dinâmica da educação em saúde, seja a formação regular, né, ou a educação formal, como também a educação continuada, que é constituída de diferentes estratégias, né, de desenvolvimento de competências. Então, eu quis trazer aqui 4 projetos que o centro está realizando com equipes de diferentes universidades, né, nesse sentido, tentando entregar um ecossistema que calçado em bons dados, né, na integração de dados, para que se possa tomar decisão e ajudar os gestores na ponta, né? Mais recentemente, em 2018, publiquei esses 2 livros, que são livros que, de certa maneira, sintetizam a experiência que eu tenho desenvolvido no tema, né? E, sem mais delongas, vou passar aqui para o que a gente preparou, mas eu queria situá-los, né, a respeito do que a gente tem feito para compartilhar a nossa experiência. Bom, o que eu preparei em termos de agenda, vamos falar de algumas tendências globais, algumas delas que foram aceleradas pela pandemia, mas outras que já se mostravam estabelecidas e que temos fortes evidências de que já vivemos esses cenários. O futuro do trabalho, considerando transformações do ponto de vista tecnológico, mas também que a pandemia trouxe para o nosso dia a dia, e como que esse assunto, esse tema, essa área de conhecimento da gestão de recursos humanos em saúde, e mais especificamente o que se tem feito em termos de dimensionamento, responde a esses contextos de transformação. Então, para atender essa agenda, eu fiz algumas escolhas de pontos aqui mais relevantes que eu percebi para a nossa conversa, e vamos a eles. Em termos de tendência, existem vários centros especializados mundo afora que mapeiam frequentemente, né, com uma periodicidade regular, a cada 2 anos, a cada 3 anos, elaborando cenários prospectivos, né? Cenários esses que tentam traduzir um pouco de indicadores sensíveis, né, para permitir a compreensão um pouco mais clara acerca do que vai se vivenciar no futuro, procurando antever políticas públicas, antever escolhas de alocação e de planejamento para que se possa encontrar a melhor forma de responder a esses cenários. Dentre as várias tendências, eu escolhi aqui as 4 principais, que eu acho que conversam muito com o que está acontecendo no dia a dia dos serviços de saúde. A primeira tendência que se confirma das mudanças demográficas é bastante presente no nosso dia a dia, a mudança nas configurações etárias e, consequentemente, nas configurações da nossa força produtiva ao longo do tempo. Então, significa dizer que estamos envelhecendo mais rápido do que estamos nos renovando, né, numa leitura global. Estamos tendo uma característica importante, que é o desenvolvimento assimétrico de diferentes atividades econômicas e também, né, do desenvolvimento populacional. Então, isso tem trazido assimetrias na alocação de recursos, tem trazido assimetrias na resposta dos serviços públicos. Então, essa é uma tendência que se confirma na atualidade e que causa fortes impactos nos serviços de saúde. Quanto mais a população envelhece, mais ela requer serviços de alta complexidade, uma rede de assistência não só hospitalar, mas também no entorno da vida, né, dos idosos, seja na sua localidade, no seu bairro, né, seja com a família, ou seja com uma rede de proteção.
Isso vai fazer com que os serviços precisem ser mais ágeis, precisem ser mais resilientes, né? E, sobretudo, que o Estado tenha a capacidade de financiar, né, a oferta desses serviços. E um evento que vocês estão vendo, né, as ondas de migração, pessoas saindo de regiões dentro de um mesmo país ou saindo de países buscando uma melhor qualidade de vida, isso traz impacto sobre os sistemas de saúde, porque muitas vezes as ondas migratórias não são consideradas nos modelos de previsão de futuro da força de trabalho, isso causando também certas crises, certos momentos de caos na gestão. Então, a gente tem um exemplo da Operação Acolhida em Roraima para estruturação de uma primeira linha de assistência aos imigrantes venezuelanos, né, buscando melhores condições de vida. Então, ali você percebe o quanto que as mudanças populacionais, né, estão aí causando também impactos na gestão e na alocação dos serviços de saúde. Então, essa é uma tendência que a gente precisa estar acompanhando com frequência, né? A outra tendência que já se confirma, e a pandemia agravou, acelerou, da desigualdade social, nós temos aqui um ponto de atenção bastante importante, né? A desigualdade social ela é acelerada tanto pela adoção de novas tecnologias, o que causa uma ruptura no mercado de trabalho, onde várias atividades de menor complexidade cognitiva ou de menor complexidade em termos de habilidades técnicas acabam sendo substituídas por diferentes tecnologias, e a consequência disso é as pessoas deixando de ter acesso à renda, deixando de ter acesso ao emprego. Isso causa uma série de consequências que desembocam nos serviços de saúde, né? Ou seja, aumenta-se o número de pessoas que passam a buscar os serviços públicos, seja os serviços de atenção básica, como também da atenção especializada, muitas dessas pessoas deixando de ter a cobertura da saúde privada, né, dos planos de saúde, então acabam impactando a procura dos serviços públicos. E você tem também uma concentração importante da procura por condições de saúde nos grandes centros urbanos. Então, isso faz com que haja uma sobrecarga naquelas cidades de maior densidade populacional, e alguns estudos observam que a tendência é que haja uma concentração maior da oferta de serviços de alta complexidade, de hospitais, urgências e emergências em grandes centros urbanos, né, fazendo com que haja uma dificuldade de você descentralizar os serviços de alta complexidade para o interior, para outras cidades de menor densidade populacional. Isso acaba gerando sobrecarga nos sistemas, né? Acaba não só trazendo a dificuldade de alocação de recursos, mas também outras dificuldades de assistência social em virtude dessa demanda muitas vezes não programada. Então, esse é um ponto que a gente precisa observar e estar atentos, porque por conta de que os serviços estarão sendo muitas vezes demandados para além da sua capacidade em virtude, né, da necessidade do atendimento a uma população que antes estava sendo coberta pelos planos privados e agora estão procurando os serviços públicos também. Então, a pandemia agrava a desigualdade, né, além das tecnologias também. Uma outra tendência que todos nós estamos vivenciando, né, aqui nós estamos conectados por diferentes plataformas, mas, sobretudo, é importante observar a mudança do trabalho, não só na perspectiva da produção do trabalho, como também os ambientes organizacionais, mas se tem aí as tecnologias acelerando o ritmo, seja de adoção de tecnologias para o trabalho mediado por computador, aquele trabalho que é feito com algum grau de padronização ou de rotinização, mas também diferentes tecnologias que agilizam os processos de comunicação e de tomada de decisão. Então, isso faz com que havendo a substituição da força de trabalho de menor complexidade por tecnologias, acaba se criando um estímulo, uma indução ao desenvolvimento de competências mais complexas. E aí você tem algum descompasso, digamos assim, do ponto de vista das políticas públicas, que muitas vezes
não conseguem ofertar uma assistência para a força de trabalho que não está acompanhando o ritmo da transformação digital, né, e uma alta concentração de recursos naquela parcela da população que detém os meios para conseguir fazer frente à mudança do trabalho, à mudança tecnológica. Então, os novos ambientes de trabalho estão também sofrendo o efeito desse desenvolvimento assimétrico de tecnologias e de ofertas de emprego, fazendo com que a gente precise reposicionar as nossas estratégias de desenvolvimento de competências, pensar novas competências para o futuro, competências com alta interação homem-máquina, homem-computador, né, homem-tecnologia, e, além disso, a revisão dos formatos organizacionais, né, onde você hoje pode desenvolver diferentes atividades com apoio de tecnologia, não sendo necessário também a existência de alguns processos organizacionais feitos, digamos assim, de forma artesanal, né? E aí você se configura nesse ambiente das novas formas de trabalhar, de se fazer o trabalho, a diversidade, a inclusão e as agendas onde se estabelece com clareza de que é por meio da diversidade humana que se consegue aumentar a capacidade de resposta aos novos modos de trabalho, às novas profissões, às novas atividades econômicas. Então, é por meio de uma força de trabalho diversa que se consegue, então, responder a essas mudanças, né? Então, por exemplo, aqui as tecnologias que muitos de nós estamos usando no dia a dia, aqui na universidade, em outras realidades organizacionais. Então, as tecnologias não só estão mudando o trabalho, como também estão mudando a forma como a gente realiza outras atividades nos nossos ambientes, para além do trabalho, né? E uma das tendências que mais tem sido faladas na atualidade, que é a transformação digital, essa tendência eu privilegiei para trazer para vocês um pouco de como isso está acontecendo na saúde. Então, o que quer dizer transformação digital? Basicamente, a adoção de tecnologias em processos produtivos ou em atividades humanas, adoção em larga escala, né? Então, isso significa que estamos sendo inundados por diferentes aplicações, diferentes formas tecnológicas de fazermos o que fazemos no nosso dia a dia. Então, a nossa tomada de decisão está sendo fortemente impactada pelos modelos de Big Data, a integração de múltiplos dados, a interoperabilidade de bases de dados, os diferentes barramentos que estão sendo construídos entre os diferentes sistemas para permitir grandes oceanos de dados, né, digamos assim, os data lakes, que tanto se fala hoje em diferentes segmentos do país. Então, se tem as tecnologias aí potencializando o processo decisório, mas também induzindo uma capacidade massiva de gestão de dados e de infraestrutura que permita a interconexão de diferentes bases. Estamos sendo inundados por, parece até modismo, né? Inteligência artificial, machine learning, diferentes algoritmos que agilizam processos produtivos, mas basicamente são tecnologias que estão conseguindo responder melhor ao contexto onde o trabalho é altamente rotinizado, altamente padronizado, né? Então, com essa certa previsibilidade, os algoritmos acabam respondendo bem também à tomada de decisão e aquilo que acontece no dia a dia das organizações. Mas eu destacaria também as tecnologias como realidade aumentada, realidade virtual, que essas têm sido fortemente utilizadas em programas educacionais, seja em residência médica, também na educação superior para a formação de graduandos em diferentes áreas do conhecimento, e tem sido também utilizado em diferentes áreas da formação profissional da mão de obra empregada, digamos assim. São tecnologias que a gente precisa acompanhar, porque está se popularizando, principalmente nos currículos educacionais dos países desenvolvidos, o uso dessas estratégias tecnológicas para potencialização de resultados de aprendizagem. Algumas universidades corporativas utilizam, o setor bancário, o setor de segurança, e o setor de saúde está se utilizando fortemente, sobretudo no ensino técnico, daquelas profissões de suporte ou, digamos assim,
que compõem o conjunto das equipes de assistência nos serviços, né? Então, são tecnologias importantes. Eu trouxe alguns exemplos para vocês conhecerem. Não sei se vocês já ouviram falar desse smartwatch, que foi desenvolvido por um laboratório de inovação turco, um laboratório que tem projetos financiados pelo setor privado e pelo governo, onde esse smartwatch é um relógio que basicamente é um hub de informações para acompanhamento do status de saúde de crianças, por exemplo, né, de bebês em fases iniciais da vida, onde você pode ali fazer uma série de inserir vários dados de acompanhamento da rotina do seu recém-nascido. Você consegue acompanhar medicações, horários de refeição, consegue acompanhar o ambiente onde o bebê está colocado, você consegue ver a maneira como a temperatura, a umidade, né, e outras informações sobre esse contexto estão, e aí se consegue acompanhar, se consegue monitorar a saúde do recém-nascido, e aquelas informações sensíveis chegam para os responsáveis, né, por meio de alertas em smartphones, né, em todas as bases que estão conectadas, né, para acompanhamento e intervenção na saúde da criança, né? Então, é uma solução que já se utiliza em alguns países para acompanhamento não só da oferta dos serviços hospitalares, como também do acompanhamento das estratégias de saúde da família, né? Aquela sistema mais local que está presente no dia a dia das pessoas. Uma outra tecnologia também bastante conhecida, esse foi desenvolvido por um laboratório de inovação finlandês. Ilona é um robô que programado para interagir com idosos, sobretudo idosos que vivem em casas, né, ou em asilos, ou em instituições de residência, como também idosos que vivem em suas residências sem o amparo de familiares ou de outros responsáveis. Então, é um robô que monitora a rotina do idoso, acompanha todos os elementos da sua alimentação, das suas medicações, como também monitora os ambientes onde os idosos estão, chegando inclusive a acompanhar sinais sonoros para poder servir de alerta para uma equipe de assistência previamente ali cadastrada, né, no software que faz a gestão desses robôs. Ou seja, se criou um artefato, né, que é bastante útil para que os idosos possam se sentir um pouco mais seguros de que há uma equipe de assistência acompanhando o seu dia a dia. E também esse robozinho joga, consegue interagir, fazendo algumas atividades lúdicas, né, como jogos de adivinhação, de memória, né, para poder estimular também os idosos no seu dia a dia. Então, são exemplos de tecnologia que têm ajudado a oferta, né, no dia a dia dos serviços de saúde, né, para além das unidades de saúde, né? Então, essa é uma tendência da transformação digital em saúde, a saúde chegar onde as pessoas estão, e não necessariamente um modelo de assistência focado só na assistência hospitalar, né? Isso pode ser, isso tem sido, na verdade, repensado. Então, aqui a gente tem uma síntese da transformação digital em saúde, uma publicação feita pela Deloitte, uma das dos grandes centros de empresas que estudam, né, as tendências tecnológicas e transformação do mundo do trabalho. Um relatório publicado em setembro do ano passado, então já se tinha o ambiente aí fortemente impactado pela pandemia, onde se viu o que as tecnologias trariam de benefícios e de impactos no contexto de saúde. Então, se tem basicamente 3 grupos, né? A transformação digital gerando impactos na vida do paciente, nos sistemas, nas unidades de saúde e também nos profissionais de saúde. Então, dentre outros impactos que se observa, o mote principal, né, dos processos de transformação em saúde é minimizar ou mitigar os gaps entre a demanda e o fornecimento ou oferta dos serviços. Esse é o grande objetivo do dimensionamento, é contribuir para mitigar esse gap
o gap de capacidade de resposta do sistema às demandas de saúde que a população realiza, né? Então, para isso é importante observarmos sempre esses 3 players, né? Quem é o paciente, como as tecnologias conseguem melhorar a vida das pessoas, inclusive permitindo a prevenção se concretizar, permitindo que as pessoas tenham um pouco mais de autogestão da sua condição de saúde. Os sistemas de saúde cada vez mais integrados para que melhor possam responder, sobretudo, às demandas que se confirmam naquilo que é planejado, mas também as demandas eventuais, permitindo a melhor alocação da infraestrutura, das equipes de assistência, né? E também para que os profissionais consigam ter um pouco mais de capacidade de decisão diante de sistemas complexos, né? Então, a tecnologia ajuda esses 3 players, né, permitindo que dados sejam integrados, diferentes canais de interação, de comunicação sejam oferecidos para que se possa, dessa maneira, se compreender a dinâmica, aí uma melhor decisão tanto do paciente quando vai buscar um serviço, quanto de um profissional de saúde quando vai alocar um serviço ou vai alocar o seu esforço, quanto a gestão do sistema para saber onde melhor abrir uma unidade de saúde, onde eu devo instalar uma infraestrutura de alta complexidade, né, observando, então, os diferentes fluxos, né, dos serviços de saúde. E aí nós tivemos esse cara que chegou ano passado e algumas dessas tendências a Covid-19 acelerou, outras passaram a fazer parte do nosso dia a dia. Então, eu fiz questão de dar essa pausa aqui para fazer a gente repensar algumas questões, né? A pandemia tem feito com que a gente se sinta ansioso, né? A gente se sinta uma percepção de incerteza, né? E uma certa desesperança, muitas vezes, quando não vemos a capacidade de resposta, de enfrentamento à pandemia, né? Um medo frequente. Então, isso faz com que a gente ressignifique muitas coisas, ressignifique valores, ressignifique propósitos, mas, sobretudo, também estamos passando por um processo de ressignificação da gestão, né? Não só pelo advento de tecnologias, mas também a pandemia escancarou muitas premissas equivocadas da nossa forma de fazer gestão no setor público. E aí precisamos, a partir disso, né, utilizar esse ambiente de ressignificação para identificar novas formas de fazer o trabalho, novas formas de entregar mais valor público e, consequentemente, conseguir fazer com que os sistemas de saúde se reposicionem e tenham uma capacidade de resposta fortalecida. E, nesse sentido, como que fica o trabalho? Uma vez que nós temos as tecnologias tomando conta do dia a dia, aceleradas pela pandemia, e novas formas de se viver o trabalho que a pandemia nos trouxe. Uma questão que está sendo bastante discutida na atualidade é a configuração do trabalho, né? Ou seja, como que fica o trabalho que depende de uma proximidade física, como ficam aquelas atividades onde eu preciso estar em contato com o cliente, com o paciente, ou que as pessoas precisam ainda de uma interação humana forte. Então, esse é um dado que eu procurei trazer para vocês, que a McKinsey publicou em fevereiro desse ano, analisando quais seriam, tentando fazer uma análise de cenários sobre os impactos da pandemia em atividades econômicas, principalmente analisando essa perspectiva da dimensão física. Como é que fica o trabalho com a mudança que a Covid-19 nos traz? Então, vocês percebam aí que no gráfico nós temos uma concentração das atividades profissionais, atividades econômicas que ainda requerem uma interação presencial, física, né, entre os profissionais de saúde e a população, né? Se vocês pegarem aí os dois tipos de atividade econômica, né? Cuidados médicos e cuidados pessoais são atividades que estarão ainda com alta incidência, né, ou exigindo ainda bastante interação presencial. Então, os serviços de saúde precisarão estar preparados para lidar
com esse mundo ainda altamente conectado presencialmente. E como oferecer um serviço de saúde com presença física e tecnologias, né? Então, esses dois mundos se encontrando. Essa é, digamos, o cenário onde nós estamos vendo aí a importância, a necessidade, né, de se fazer com que a força de trabalho esteja qualificada para lidar com tecnologias, e as tecnologias consigam ser responsivas às necessidades e especificidades dos serviços de saúde, né, que são complexos por natureza. Então, nesse sentido, aqui se tem, digamos assim, segundo análise de algumas pesquisas recentes que a Deloitte publicou, o que precisaremos fazer em termos de serviços, né, em termos de gestão dos sistemas de saúde, de desenvolvimento de estratégias de gestão de pessoas em saúde para fazer frente a essas mudanças no trabalho, nós reconhecemos aí esses 5 pontos que já são também falados em diferentes outros estudos acerca das profissões do futuro, né? Então, diante dessas mudanças, se vê um aumento da terceirização das equipes de saúde, seja pelo Estado muitas vezes não conseguir responder à demanda de saúde, né? Então vai precisar buscar profissionais do setor privado ou estabelecer parcerias com estabelecimentos de saúde do setor privado para conseguir oferecer o serviço da melhor forma possível, como estamos também vendo experiências, né, experimentos de equipes transnacionais. Nós tivemos o caso do Mais Médicos no Brasil, nós temos o Mais Médicos, digamos, entre aspas, canadense, que é ativo até hoje, onde nós temos força de trabalho global sendo mobilizada para atender as demandas de saúde em países ou localidades com demandas específicas, né? Então, esse é um ponto interessante. Programas de residência cada vez mais ágeis, né? Ou seja, uma formação acelerada, altamente diretiva para atendimento de demandas em saúde. Adaptação ao ambiente de trabalho virtual. Então, como que eu faço teleconsulta? Como é que eu faço cirurgia mediada por internet? Já se tem várias experiências de plataformas que médicos fazem cirurgias interconectados com diferentes profissionais no mundo, casos de transplantes, né, e outras tecnologias para atendimento a necessidades específicas. Eu destacaria o ponto 3, né, basicamente aqui a necessidade de reaprendizagem e requalificação, né? O que se quer dizer com isso? Basicamente, requalificar a força de trabalho para lidar com desafios futuros, com novas competências, com o uso de diferentes tecnologias. Então, para muitas profissões, é a aquisição de novos repertórios, como também de reaprendizagem, no sentido de se utilizar as competências existentes para ampliação da utilização das competências em diferentes atividades, em diferentes setores de atuação, permitindo uma maior mobilidade da força de trabalho em diferentes espaços ocupacionais. Então, esse é um ponto importante, né, de melhor aproveitamento da força de trabalho em saúde, para que se possa, assim, diminuir os gaps, né, as lacunas de oferta de recursos humanos. Então, é uma estratégia acertada. Assim como também o uso de diferentes tecnologias que potencializam a integração homem-tecnologia, homem-máquina, o uso de inteligência artificial, de machine learning, o uso de processamento de linguagem natural, ou seja, os chatbots, estão sendo utilizados também para atendimento a pessoas vítimas de violência. Nós temos uma professora da UNB, que talvez vocês conheçam, a professora Cristina, que desenvolveu o Instituto Glória, que é uma plataforma que utiliza de linguagem de processamento de linguagem natural para a oferta de serviços de pessoas, de mulheres submetidas à violência doméstica, né? Então, isso vai ser bastante comum, por exemplo, para relato de sintomas, né, para comunicação entre médicos, entre pacientes e equipes de assistência, onde se possa ter um melhor diagnóstico das situações que os pacientes estão vivenciando. Então, o uso de tecnologias, né, de algoritmos altamente treinados, né, altamente fidedignos, né, consigam entregar essas respostas. E, por fim,
serviços de saúde precisam de força de trabalho diversa, de força de trabalho com diferentes políticas de inclusão, porque precisamos atender diferentes necessidades da população. Então, não há como fazer um serviço de saúde pujante se não tivermos uma força de trabalho altamente heterogênea, com múltiplos saberes sendo aplicados ali no momento da oferta dos serviços, né? Então, desde o momento de conseguir, por meio da linguagem, entender a necessidade de um paciente que chega numa unidade de saúde e muitas vezes não sabe se comunicar, né? Então, a capacidade de escuta, de linguagem simples que os profissionais de saúde precisam ter, até a oferta de uma assistência altamente complexa, como o tratamento de câncer, como transplantes, né? E outras doenças que exigem bastante do sistema de saúde. Bom, dito isso, como é que a gente chega até o dimensionamento? O que eu procurei trazer para vocês foram os principais fatores determinantes de um reposicionamento estratégico do dimensionamento, ou seja, um reposicionamento para que se possa se utilizar de múltiplos métodos, uma vez que a função do dimensionamento é permitir que os sistemas de saúde, né, sejam capazes de fazer uma alocação, eu não diria necessariamente ótima, né, mas que se possa fazer uma alocação adequada às contingências específicas dos diferentes níveis da saúde, né? Municipal, estadual, federal ou da atenção básica, atenção especializada, urgência e emergência. Então, o que nós conseguimos mapear disso aí? Nós temos, por exemplo, aqui uma experiência publicada pela Organização Mundial da Saúde, que eu traduzo como o cubo da cobertura em saúde, né? É uma tentativa de explicar um pouco da dinâmica, como é que se consegue desenvolver uma força de trabalho em saúde capaz de responder à demanda, ofertando serviços de qualidade e com uma cobertura adequada. Então, o que nós temos nessa figura é mostrar que o sistema de saúde, para ser capaz de ofertar serviços adequadamente, precisa sempre considerar a oferta de profissionais em qualidade adequada. Eu tenho profissionais em número suficiente, mas, sobretudo, em qualidade de formação adequados, que eu tenha a oferta de emprego, ou seja, que as condições de manutenção e fixação dessa força de trabalho na localidade, nas cidades ou aonde a infraestrutura de serviço está montada, que eu consiga ter os serviços de saúde devidamente estruturados para poder fazer frente às demandas que chegam. Então, eu consigo ser assertivo ao oferecer uma estrutura de saúde considerando as características epidemiológicas, né, o perfil epidemiológico da população, e onde tudo isso acontece, eu efetivamente estou entregando serviços de qualidade. Então, a análise que nós fazemos inicialmente é compreender desde como que a força de trabalho está disponível em virtude dos seus processos formativos. Eu estou se o sistema educacional, né, numa determinada região, numa macro-região, né, num município ou num estado, está sendo capaz de entregar uma mão de obra qualificada e em número adequado para fazer frente à demanda dos serviços de saúde. Num segundo nível, a gente começa a analisar os aspectos das variáveis de emprego, ou seja, a força de trabalho que eu estou conseguindo formar, ela está conseguindo, de alguma forma, ser empregada no setor de saúde. Então, eu estou conseguindo trazer essa força de trabalho para estar em estabelecimentos de saúde, desenvolvendo um conjunto de atividades, né? Em seguida, a gente vai para um terceiro nível de análise da aceitabilidade da força, se o trabalho que a força de trabalho está fazendo, ou seja, a natureza finalística do trabalho está se concretizando na atuação profissional, ou seja, os profissionais de saúde estão efetivamente atuando com assistência, com a oferta efetivamente dos serviços, né? Num quarto nível, se os serviços estão sendo demandados, ou seja, o serviço que está ali preparado para ser
ofertado, se ele está sendo demandado adequadamente para que eu aplique a força de trabalho disponível. E aí, quando eu faço, então, essa análise dessa trajetória evolucionária dos serviços, eu consigo identificar se a minha força de trabalho está devidamente presente, devidamente alocada e entregando os serviços de forma apropriada, atendendo uma demanda existente. Então, veja que por essa análise proposta por diferentes pesquisadores, tanto brasileiros quanto também de outros países, a gente tem aí o que é fazer a tomada de decisão de recursos humanos em saúde, né? É uma tomada de decisão multideterminada, né? Dessa forma, a gente precisa lançar mão de diferentes métodos ou estratégias. Um outro exemplo, publicado recentemente, né, por alguns pesquisadores portugueses, dentre eles um pesquisador que é um dos mais experientes, né, um senhor já, se eu não me engano, com mais de 75 anos, o Gilles Dussault, é um pesquisador que hoje está atuando frente ao Instituto de Higiene e Medicina Tropical, para fazermos um bom planejamento da força de trabalho, uma boa alocação, é preciso conhecer a dinâmica do mercado, né, de trabalho em saúde. Então, o primeiro passo para se conhecer o mercado de trabalho em saúde é conhecer a população, né? Qual é o perfil epidemiológico da população? Quais são as doenças típicas? Quais são as principais causas de morte? Quais são os tipos de assistência que essa população procura? Ou seja, se nós não tivermos diferentes inventários epidemiológicos, um mapeamento epidemiológico adequado das nossas cidades, né, a gente não vai conseguir planejar e oferecer bem a infraestrutura de serviços e, sobretudo, o emprego dos profissionais de saúde. Então, conhecer a população é indispensável, tanto para a estruturação dos programas de formação da mão de obra, né, de formação dos profissionais, quanto também da estruturação dos sistemas de saúde, seja do ponto de vista da priorização do nível de assistência a ser disponibilizado no território, né, nos municípios, nas regiões de saúde, como também a melhor oferta ou a melhor alocação dos profissionais para que eles possam desenvolver os serviços para os quais estão qualificados. Consequentemente, todo um conjunto de ações complementares, né, acompanham a tomada de decisão na alocação dos serviços de saúde. Os programas de residência, né, os diferentes segmentos de insumos que também acompanham onde os serviços estão alocados, né? Nesse sentido, vejam como é bastante desafiador se compreender a dinâmica do serviço, do mercado de trabalho, para se conseguir fazer a alocação apropriada. Então, por que se utilizar de abordagens multimétodo? Porque a gente precisa considerar diferentes variáveis na tomada de decisão, né, das nossas metodologias. Então, a gente considera a formação da mão de obra, a formação dos profissionais, e aí significa dizer que tanto a formação quanto as diferentes formas de emprego, o que fixa determinada profissão numa determinada cidade, quais são as variáveis que fazem com que um profissional de saúde busque migrar para outro centro urbano ou migrar de atividade, né, profissional, quanto também as diferentes políticas que são oferecidas, né, pelo Estado e em parceria com o setor privado para que a melhor disponibilização da força de trabalho seja feita, né? Então, é importante entender que o dimensionamento precisa responder aos fatores de formação, responder aos fatores de fixação da força de trabalho, aos fatores regulatórios e à própria dinâmica do serviço, né? Então, veja que a gente precisa lançar mão de múltiplas estratégias de tomada de decisão, né, de análise e posterior tomada de decisão, para conseguirmos fazer frente a um ambiente complexo, né, a um framework altamente complexo, que é a própria oferta dos serviços, né? Então, esse é um exemplo, né, de alguns autores aí discutindo por que temos que utilizar abordagens complementares.
E aí, o nosso trabalho, né, o nosso mapeamento, que nós temos feito nos nossos projetos, eu vou trazer aqui uma síntese, né, que está sendo produzida no âmbito das pesquisas para caracterizar um pouco o que são as múltiplas abordagens. Então, essa tela, vocês estão vendo aí de maneira sintética, diferentes abordagens que são utilizadas hoje nos estudos de dimensionamento que são feitos no mundo, no setor de saúde. Então, essa figura mostra, basicamente, 4 abordagens que são mais utilizadas hoje nos diferentes estudos, e estudos esses feitos demonstrados em literatura especializada, como também estudos técnicos de diferentes entidades, né, de diferentes centros especializados em gestão de saúde. A abordagem que é uma das mais utilizadas no mundo são as abordagens de razão. Basicamente, você identificar um número de profissionais ou estabelecer um número de profissionais considerando a densidade populacional. Esses são os primeiros estudos que foram formalizados nas políticas de saúde de diferentes países. São estudos que levam em consideração principalmente as características populacionais, as variáveis sociodemográficas prioritariamente. Alguns modelos mais recentemente passaram a também considerar variáveis epidemiológicas, seja para caracterização de índices de vulnerabilidade, seja para caracterização dos próprios tipos de acometimentos, né, que a população tem para que se possa oferecer os serviços. No Brasil, nós temos principalmente as metodologias aplicadas ao contexto da atenção básica ou da estratégia de saúde da família, como também aquelas metodologias que explicam um pouco da dinâmica das especialidades médicas por densidade populacional, tentando estabelecer um número adequado, né, de profissionais médicos de acordo com a densidade populacional numa determinada região. Também se utiliza bastante no Brasil, principalmente no segmento de enfermagem, as abordagens de utilização do serviço, que basicamente são aquelas que estudam o processo, a produtividade dos serviços, né, para que se possa assim conhecer quais são as necessidades de pessoal. Então, um dos estudos mais conhecidos, a metodologia WISNE da OMS, que procura analisar a carga de trabalho, estabelecendo alguns indicadores de complexidade do paciente, né, um nível de gravidade da assistência necessária para o paciente, né? Então, nós temos uma metodologia bastante consolidada no Brasil. O Conselho Federal de Enfermagem utiliza e vários hospitais também utilizam metodologias similares, mas o mote principal é a carga de trabalho ou a capacidade produtiva disponível que está sendo utilizado ou não pela demanda, como também a capacidade produtiva dos serviços de internação. Significa que eu estudo como que o serviço está sendo efetivamente produzido, né, em virtude das demandas existentes. Não temos no país estudos com frequência, né, ou seja, não são segmentos bastante estudados, essas duas abordagens, né, abordagens baseadas em demanda e as abordagens baseadas em meta de serviço ou em linhas de cuidado, digamos assim. A gente chama de necessidade programática. Então, essas duas abordagens aqui, elas são mais comuns quando se quer fazer estudos também prospectivos, estudos de futuro, onde você possa, a partir de uma demanda estudada no passado, estabelecendo algumas variáveis ou alguns fatores que podem incidir sobre a demanda e sobre os serviços que são mobilizados, você poder fazer uma previsão de como um determinado serviço precisará estar estruturado no futuro. Basicamente, a diferença dessas duas metodologias, as necessidades não programáticas, ela estuda as diferentes características populacionais e epidemiológicas e analisa como os serviços estão sendo requeridos para entender o tipo de força de trabalho necessária. Então, aqui se faz uma análise, digamos assim, mais agregada, né, do setor de saúde, enquanto que as abordagens de necessidade programática, né, são focadas nas linhas de cuidado, ou seja, focadas
particularidade de um serviço. Então, por exemplo, recentemente o Conitec, a Conitec publicou, a partir dos estudos que foram feitos para compreensão da dinâmica da assistência aos pacientes com Covid-19 internados, né, se criou uma linha de cuidado, ou seja, do início ao fim da jornada do paciente que está sendo tratado de Covid, se criou uma linha de cuidado devidamente detalhada, explicitada, com parâmetros estabelecidos para que a oferta do serviço seja realizada. Então, é um caso típico, né, de metodologia orientada, né, a uma necessidade programática, estabelecida, planejada previamente por meio das diferentes linhas de cuidado. Então, o que eu procurei mostrar para vocês aqui? Que não há como a gente fazer uma escolha de dimensionamento suficiente, né? É importante sempre estarmos lançando mão das diferentes abordagens, porque, ainda que façamos uma escolha, e ao deixarmos de fora outros fatores, a gente corre riscos de, muitas vezes, não conseguir fazer uma resposta adequada dos serviços, né? Então, considerando a imprevisibilidade que a saúde muitas vezes é marcada, né, como foi o caso da pandemia. De uma hora para outra, a gente precisou mudar completamente a nossa forma, tanto de viver quanto dos serviços responderem à necessidade epidemiológica, né? Então, considerando isso, a gente precisa estar olhando por esses diferentes métodos, né, e outros complementares a esses, para conseguir fazer os serviços de saúde responderem da melhor forma possível. E aí nós temos aqui um mapeamento que nós fizemos numa das etapas de um dos projetos, quais são os dados necessários, meio que classificando aqui as metodologias por níveis de complexidade, né, complexidade da metodologia. Então, a gente tem aquelas de razão populacional sendo menos complexas, as de necessidades programáticas ou baseadas em linhas de cuidado sendo mais complexas. Então, quanto menos complexa, menos previsão, prospecção a gente faz. Quanto mais populações e prospecções a gente consegue realizar, né? De modo que a gente, entendendo a configuração dessas diferentes metodologias, a nossa estratégia está sendo criar uma tecnologia, né, uma plataforma, onde se consiga ali ter as diferentes abordagens disponíveis para os gestores de saúde irem construindo os seus melhores cenários de decisão, seja olhando o tipo de serviço, seja olhando a carga de trabalho que o serviço demanda, né? Seja olhando a linha de cuidado devidamente planejada, estruturada e parametrizada, né? Com isso, então, gente, eu já encaminho para o fim, né, os benefícios da gente se utilizar de estratégias multimétodo, né? Então, eu elenquei os 4 principais benefícios alinhados com as diretrizes da Força de Trabalho em Saúde 2030, aquele documento que eu citei inicialmente da OMS, publicado em 2016. Então, se a gente se utiliza do dimensionamento multimétodo, a gente consegue entregar, né, em alguma medida, esses 4 benefícios. Otimizar o desempenho, a qualidade e o impacto da força de trabalho nos diferentes níveis de atenção. Então, as metodologias conseguem responder aos diferentes níveis de atenção em saúde, tanto a atenção básica quanto a atenção especializada. Alinhar os investimentos de recursos humanos, olhando as necessidades atuais e futuras, e também correlacionando com os sistemas de saúde, né, de modo que eu consiga fazer as mobilizações necessárias da infraestrutura de saúde que estão sendo ofertadas, né? Capacitar melhor gestores e servidores para melhor governança e gestão dos serviços. Então, eu consigo compreender melhor a dinâmica da força de trabalho utilizando de múltiplos métodos. E, por fim, termos uma gestão de dados cada vez mais consistente, né? Dados integrados, dados complementares que vão permitir tomada de decisão mais assertiva, mais fidedigna. Então, a gente, no nosso entendimento, né, o uso de abordagem multimétodo contribui para, de alguma forma, entregar esses benefícios aos usuários dos serviços de saúde. Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Quero, mais uma vez, agradecer o tempo e a oportunidade aqui de conversar com vocês.
aqui meu contato, isidro@unb.br, caso vocês queiram interagir um pouco mais sobre esse assunto. E mais uma vez, aí, professora Patrícia, professora Sigrid, obrigado pela oportunidade. Desejo a todos um excelente evento, aproveitem bastante, né, um momento tão oportuno de conversarmos sobre a gestão em saúde. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Isidro, parabéns pela sua palestra, excelente, com certeza contribuiu muito e trouxe muitos conhecimentos super relevantes para todos nós que estamos participando. Bom, agora a gente chega a uma outra etapa, né, do nosso evento e a gente gostaria de abrir a oportunidade dos participantes de fazerem questionamentos diretamente ao professor Antônio Isidro. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, né, caso vocês tenham alguma pergunta, algum comentário, a gente pode repassar, né, os comentários para o professor. Todos estão me ouvindo bem? Está sim, Patrícia. Ótimo. Temos aqui vários elogios, professor Isidro. Aqui, professor Rodrigo, enquanto as pessoas vão digitando as perguntas, eu vou lendo, tá? Professor Rodrigo Ferreira, terei de sair um pouco antes para outro compromisso. Parabéns, professor Isidro, pela palestra, mais uma vez, os organizadores do congresso. Professor Herbert Kimura, que também é nosso colega do Departamento de Administração. Excelente apresentação, professor Isidro, parabéns aos organizadores do GOP pelo sucesso do evento. Ana Beatriz Ribeiro, adorei a apresentação, muito bom esse tema. Mais alguém? Professor Isidro, eu vou fazer uma pergunta, então, já que estão tímidos, né? Se me permite, eu gostaria que você falasse um pouquinho, assim, quais são os principais desafios, né, de trabalhar com organizações de saúde. Eu sei que você já citou, né, vários aqui, mas, assim, o que você diria, o que você poderia citar como principal desafio para quem está trabalhando, né, no caso, essa parceria entre universidade e Ministério da Saúde, né, e outras organizações que eu sei que você tem muita experiência. Você poderia falar um pouquinho sobre os principais desafios e oportunidades também dessas parcerias? Muito obrigado, Patrícia. Assim, um dos desafios que mais tem nos chamado a atenção ao longo dessa jornada, estudando esse grande tema de recursos humanos em saúde, né? O primeiro deles, eu diria assim, a gente precisa conhecer melhor a nossa força de trabalho. Significa dizer que a gente precisa compreender um pouco mais detidamente como que é a dinâmica da nossa força de trabalho, as suas diferentes profissões e especialidades. Recentemente, tivemos a publicação de um trabalho feito por uma equipe da USP, intitulado como Demografia Médica, né? Um estudo acerca de como se comporta a força de trabalho, né? No caso, as diferentes especialidades médicas, né? Isso é importante para que a gente entendendo a dinâmica, a especificidade de uma profissão, a gente também indiretamente passa a conhecer melhor como que um determinado serviço funciona, né? Então, é importante que tenhamos diferentes inventários para compreender os fluxos de mão de obra, as transições de competências, as diferentes aplicações que a força de trabalho tem nas diferentes atividades nas organizações de saúde. Então, esse foi um desafio que nós percebemos assim bastante caro para uma melhor estruturação da gestão. E, em paralelo, eu complementaria, a gente conhece pouco o perfil epidemiológico. As nossas metodologias, muitas vezes, deixam de priorizar características importantes da demanda em saúde, né? Ou seja, a gente precisa conhecer melhor quais são as variáveis de mortalidade, em determinado território, quais são as maiores incidências epidemiológicas por faixa etária, né? O que incide mais em crianças, em jovens adultos, em terceira idade. Ou seja,
são dois pontos aí que a academia pode ajudar muito, né? E, sobretudo, o sistema de universidades e institutos públicos e privados que nós temos no país, né? Uma melhor presença, como as universidades estão presentes no território, nós podemos, então, passar a conhecer melhor como as pessoas vivem, quais são os seus hábitos, como elas trabalham, como é que é a dinâmica do seu dia a dia no território, para que a gente possa fazer melhores modelos preditivos e modelos prospectivos, né? Então, a gente tem lançado mão dessas estratégias, aquelas variáveis que a gente consegue ter acesso, que caracterizam um pouco a dinâmica das profissões de saúde, a gente utiliza nas nossas metodologias, como também a gente vai para as bases de dados para conhecer por que as pessoas estão adoecendo, né? E com isso a gente também consegue depois entender um pouco mais como que as abordagens podem ajudar na tomada de decisão. Então, esses desafios, claro, temos outros vários, mas esses chamaram muito a atenção, né? Sem a gente conhecer bem quem são os nossos profissionais e por que a população está adoecendo, a tendência é que as nossas metodologias sejam um pouco mais míopes, né? Elas serão assertivas em parte. Excelente. A importância também da informação, né, acurada, das bases de dados, né? Porque sem informação em tempo real e sem informação que seja realmente confiável, é impossível tomar decisão correta, né? Então, muito bom mesmo. Professor, temos duas perguntas aqui, eu vou ler. A Carolina Diniz, né? Professor Isidro, boa tarde. Excelente apresentação. Pode falar um pouco sobre essa abordagem multimétodos para o DFT em unidades administrativas? Sim, nós temos feito aplicações dessas diferentes abordagens, customizando para atividades de natureza de suporte à atividade fim em saúde, né? Ou seja, a gente parte de algumas premissas similares. Por exemplo, conhecer a natureza do trabalho. Então, quando a gente utiliza de metodologias baseadas na utilização de serviços, nas áreas administrativas, a gente estuda o tipo de atividade que é feita para dar suporte a uma atividade finalística. Quando a gente vai analisar, por exemplo, as metodologias baseadas em necessidades programáticas, que são as linhas de cuidado devidamente estabelecidas, a gente pode, nas áreas administrativas, lançar mão também da compreensão, digamos assim, da cadeia logística do serviço, né? A gente organiza, a gente compreende a organização por meio de diferentes cadeias de serviço, e a partir dessa visão a gente consegue ver como que o serviço está sendo planejado e entregue para poder fazer prospecção, né, fazer alguns estudos de extrapolação. Se utiliza pouco em unidades administrativas as abordagens de razão, normalmente porque as abordagens de razão elas são mais utilizadas para estruturação dos serviços finalísticos. Então, nós não vemos assim com frequência a utilização dessa abordagem para unidades administrativas, né? E é muito comum a utilização de abordagens para atividades administrativas de carga de trabalho, né? As abordagens de utilização que são as predominantes. O que nós temos feito é a utilização desses diferentes princípios para melhor caracterização das atividades de suporte ou atividades que estão presentes na gestão da atividade finalística. Nós percebemos em vários casos que em um procedimento de saúde, que às vezes está ali classificado numa base de dados, né? Por exemplo, quando você vê uma linha de cuidado, por exemplo, de atenção ao câncer, né? Ao câncer de próstata, por exemplo, ou atenção à saúde da gestante, alguns procedimentos são caracterizados por várias atividades, elas que são finalísticas e de gestão. Então, a gente está se valendo dessa mesma mentalidade, né, dessa mesma estratégia que a gente está utilizando das diferentes abordagens para também compreender a dinâmica das atividades administrativas. Então, é factível, é possível se utilizar essas diferentes abordagens também. Eu sei até que alguém aqui mandou no chat, que mais são utilizadas no Brasil, né? De certo modo, na atividade finalística em saúde, as abordagens de utilização ou de carga de trabalho e as abordagens de razão são as mais utilizadas. Essa é uma
Isso não é só aqui no Brasil, isso é comum em vários países. São aquelas abordagens, digamos assim, que habilitaram o planejamento dos serviços de saúde inicialmente, né? E depois foram dando lugar às abordagens de necessidade por serem mais adequadas para a prospecção de cenários de 10, 15, 20 anos e aí o planejamento das políticas públicas de longo prazo. Muito obrigada, professor Isidro. A professora Zígride e o professor José Márcio têm também perguntas. Acho que eles podem abrir o microfone e fazer diretamente. Pode ser, Zígride e José Márcio? Por mim, pode sim. Acho que o José Márcio talvez colocou antes a pergunta dele, né? Por favor, José Márcio, para não furar a fila. Exatamente. Professor Isidro, parabéns pela excelente apresentação. Eu tenho uma pergunta que é exatamente, o senhor mostrou grandes mudanças em andamento, grandes tendências. A minha pergunta, em termos de políticas públicas, quais investimentos estratégicos o governo pode fazer, quais políticas que pode adotar para acelerar essas mudanças? Porque a gente já vinha vendo que a intensificação no uso de recursos digitais para fazer gerir sistemas públicos é uma tendência mundial, mas parece que o Brasil foi, vamos dizer assim, apanhado de surpresa, né? Não deveríamos estar nessa situação. Então, quais investimentos e quais políticas públicas precisam ser adotadas, estratégicas, para acelerarmos essas grandes mudanças? É uma pergunta complexa de responder, né, professor Zé Márcio, porque tem várias dimensões, assim, mas eu destacaria um dos pontos que está bastante presente nas experiências que nós estamos acompanhando fora, né, experiências internacionais, e sobretudo em tempos de pandemia. Primeiro, existe uma questão, sem querer polemizar, mas filosófica, né? O que quer dizer isso? A saúde é saúde, não é só pública ou só privada, né? Ela é saúde. Então, muitos países conseguiram responder à pandemia porque o público e o privado se ajudam, trabalham juntos, compartilham recursos, compartilham informações. Então, isso cria uma rede de oferta de serviços mais consistente, né? Mais bem preparada para responder a esses desafios. Então, em saúde, especialmente, nós precisamos de interlocuções melhores, de integração mais consistente das diferentes infraestruturas. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma análise da oferta de recursos humanos que considera toda a densidade populacional de um território, não faz muito sentido eu descontar dessa análise a cobertura dos planos de saúde. Dizer que aquelas pessoas que têm cobertura dos planos de saúde não seriam eventualmente atendidas no SUS. Né? Basicamente porque, numa eventualidade, às vezes o único recurso que vai estar disponível para atender uma demanda é o SUS. Então, o que precisamos ter é uma integração de infraestruturas, de dados, de prontuários e sobretudo, de força de trabalho, né, público e privado, atuando para fazer frente a uma determinada epidemiologia que está presente. Então, vocês perceberam unidades de terapia intensiva ociosas em alguns hospitais, né, de terceiro setor ou até públicos. Vocês perceberam sobrecarga de alguns sistemas de saúde em virtude, né, de uma determinada configuração local. Então, às vezes, você tem numa determinada cidade um único sistema, uma única infraestrutura disponível, ou é pública ou é privada. Então, percebam que assim, a heterogeneidade do nosso país, das nossas regiões de saúde, exigem uma reconciliação público-privada para os serviços de saúde. Então, esse é um ponto que eu diria, né, que a gente precisa rapidamente fazer essas coisas serem percebidas como irmãs, né, como siamesas até, né, para a gente ter capacidade de resposta. Agora, eu destacaria um pouco também do
de quem nós somos nesse contexto, as universidades, institutos federais, eu não vejo outro sistema que tenha respondido às crises em saúde que não tenham se valido das universidades e dos centros especializados. Formação de mão de obra, estudos de futuro, e, sobretudo, criando mecanismos de requalificação, né, de readequação da força de trabalho aos novos cenários tecnológicos. São as universidades que fazem isso, são os centros especializados. Então, eu diria que as universidades precisam também fazer esse movimento de aproximação da saúde. É muito bom que esse evento aqui tenha essa agenda, né, nesse ano, por conta disso, porque são as universidades o motor de transformação e de resposta à adaptação às contingências, né? Então, a gente precisa estudar mais a saúde, a administração, as engenharias, as tecnologias, né? Precisam se dedicar mais à saúde. Não é só o interesse das ciências médicas, né? Precisamos também estudar e aproximar mais do setor de saúde. Ótimo, professora Zigrid, fica à vontade. Pois é, acho que uma parte até da minha questão já foi respondida, professor Isidro, mas, enfim, não perder a oportunidade de parabenizá-lo, excelente apresentação. Nossa, que incrível ver tanto conhecimento já sistematizado, né? E a partir da sua apresentação, eu fiquei me perguntando por que estamos tão distantes, por que, de certa forma, a gestão não olha para o campo da saúde como um campo de possível atuação, e a saúde não recorre à administração como um campo de conhecimento para vir dar uma ajuda, né? Para vir dar uma força aí, porque fica muito evidente que toda essa sistematização de conhecimento, os próprios métodos pressupõem um conhecimento em administração, uma habilidade de lidar com dados, com formas de sistematização de informação que a gestão poderia ajudar. Então, em parte, acho que o senhor já respondeu, mas assim, como aproximar esses dois campos, né? Como que a gente pode criar mais interlocuções? Por que ficamos tão distantes tanto tempo? Acho que a pandemia veio mostrar um pouco essa necessidade de integração, né? Sim, eu acho que eu vou falar um pouco do que foi a nossa experiência, né? A gente, alguns anos atrás, passou a perceber que a academia, no caso das ciências sociais aplicadas, sobretudo, como é o nosso campo, tem que se preocupar com os problemas do dia a dia, né? Ou seja, tem que olhar para quais são as dores das pessoas no dia a dia delas. Então, as dificuldades do transporte, as dificuldades da educação, a dificuldade da saúde, as dificuldades da segurança pública, né? Então, quando a gente faz a administração olhar para o que as pessoas estão vivenciando, a tendência é que haja esse mecanismo de rápida entrada, né? Ou seja, há demanda, as diferentes organizações públicas e privadas que constantemente estão sofrendo essas dores, quando vem uma aproximação com o campo da administração e as ciências irmãs, né, digamos assim, da administração, rapidamente se valem de todo o arcabouço que a gente tem. Então, é curioso que todas as vezes que a gente mostrou que nós poderíamos contribuir, né, rapidamente nós conseguimos interlocução. Então, se do lado de cá nós fizermos esse movimento de aproximação, de mostrar o que nós temos, né, essa sistematização do que nós sabemos fazer, de metodologias que podem ser úteis, né, ou até mesmo de métodos que às vezes não estão devidamente estabelecidos, mas que a gente utiliza dos métodos científicos para chegar às respostas, né, sempre se utilizando de linguagem simples, uma orientação ao que agrega valor da melhor forma possível, né, sem muitos debates teóricos, teorizações infindáveis, né? As pessoas precisam de uma resposta prática. Então, eu diria que seria um movimento importante nosso, né? Uma capacidade de escuta melhor aos problemas da sociedade que estão acontecendo à nossa volta, né? Você rapidamente chega ali na esplanada, você vê um monte de problema acontecendo. Veja agora problemas que estão aí, aconteceu. Eu até dei uma entrevista para o Metrópolis no final da semana passada. O que nós tivemos de evasão de força de trabalho no Ministério da Saúde nos últimos anos, e sobretudo no período de pandemia, foi absurdo.
né, nós tivemos uma perda de força de trabalho muito alta. Por quê? Em parte porque a pandemia aumentou a demanda por profissionais de saúde, então alguns profissionais lá, né, estavam formados na área de saúde, acabaram sendo oportunizados de trabalhar na assistência ou em atividades correlatas, em parte por conta das restrições fiscais do país, inviabilizando alguns contratos, né, de prestação de serviço. Então, significa dizer que, logo ali, ao nosso lado, nós temos diferentes problemas que estão acontecendo e que a gente pode ajudar, por exemplo, a formular planos de resposta ou de retomada, né, de atividade econômica, de melhoria da gestão, de melhoria de serviços públicos. Então, eu resumiria assim, na capacidade de escuta que nós podemos ter, né, e apresentar o que nós sabemos fazer, né? Isso abre espaço. Perfeito, obrigada, professor Isidro. E parabéns mais uma vez. Agradeço. Obrigado, professor. Excelente, muito obrigada, professor Isidro. Excelente troca de conhecimentos que a sua palestra nos proporcionou. Com certeza trouxe luz a muitas dúvidas aí de muitos participantes. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua colaboração com o nosso evento. Com certeza foi uma abertura brilhante. Agradecemos demais. Agradecemos a todos que participaram, né, no evento, todos que se inscreveram, estão online, aos professores que participaram, né, professora Zígrid Guilamon, professor José Márcio Carvalho, professor Rodrigo Rezende, professor Oderi, que estavam presentes, professor Kimura também. Então, muito obrigada pela presença, né, de todos no nosso evento, aos servidores do Ministério da Saúde, de outras organizações de saúde, aos nossos alunos também. Muito obrigada e acho que podemos dar por encerrada a nossa atividade e contamos com a participação de todos nas próximas atividades, né? Agora, a próxima sessão é de apresentação de artigos, de gestão de operações, teremos uma palestra com a professora Bárbara Vieira e contamos com vocês. Muito obrigada e uma boa tarde a todos e todas.